Olá, e aí? Como é que você tá? Beleza? Um salve para ti. Resolvi gravar esse vídeo aí para tirar dúvidas com relação ao conteúdo, porque alguns alunos demonstraram, né, essas dúvidas e a gente vai tentar cessar com essas dúvidas na nossa sequência aqui da disciplina. Então eu vou começar com hipertexto e hipermídia. Eu estou aproveitando um material que foi produzido por duas ex-alunas aqui do curso de jornalismo. A gente fala um pouco sobre hipertexto. No conceito básico, é um link, ou seja, é um nó que tem na rede, que vai ligar a outro ponto. O que é o nó? Eu vou clicar nele, e aí eu vou sair desse ponto onde eu estou, e ele vai entrelaçar um outro ponto. Então, ele vai me lançar para um outro ponto. Então, também é conhecido como nó. O hipertexto, ele ganhou essa nomenclatura porque ele é a ligação, né, de um hot word, ou seja, daquela palavra grifada lá, marcadinha, que vai me remeter a um outro texto. E aí eu perco esse vínculo de leitura linear, que é muito comum no jornal impresso, né? Você tem que ir lendo, 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 até chegar ao final para poder entender tudo. Nesse processo que a gente disponibiliza, né, no online, a gente tem a condição de, associada àquela informação, colocar uma informação a mais, um complemento, desdobrar, aumentar o grau buscar aumentar o grau de conhecimento sobre aquele termo, não é? Ou até mesmo relembrar algum conteúdo que já foi passado antes do desenrolar dessa nova matéria que eu postei. Então, esse linkzinho aí, né, chamado aqui de hipertexto, eu clico e ele vai me remeter a outro complemento textual. A hipermídia, ela segue o mesmo conceito do hipertexto. A diferença é que, clicando no link, né, no nó, vai me remeter a muito mais do que palavras, vai me remeter a fotos, ações, a filmes, a outras mídias. E esse processo pode estar tanto ligado a uma palavra, como pode estar ligado a uma imagem, né, ou qualquer outro conteúdo. Então eu posso interligar esses conteúdos. E aqui, nesse trecho, conta um pouquinho da história, né, da criação do hipertexto, que remonta da década de 60, e são bastante utilizados, passaram a ser bastante utilizados a partir do momento que a gente que a gente acompanhou o desenvolvimento do processo online, da produção de informação para o conteúdo online. O grande benefício de você trabalhar tanto com o hipertexto quanto a hipermídia, ou se você preferir chamar de hiperlink, não tem problema algum. Alguns autores, inclusive, não fazem distinção entre essas denominações que eu citei aqui. Mas a gente está colocando essas diferenças que pode ser que você encontre, né, em determinado momento a palavra hipertexto ou a palavra hipermídia e que você consiga fazer, né, essa separação entre elas, caso seja essa a proposta. Mas, em suma, são links, são hiperlinks que vão levar a outro local na grande rede. A agilidade e a praticidade no acesso às informações é uma dessas vantagens, tanto do hipertexto quanto a hipermídia, no caso do jornalismo. O enriquecimento do conteúdo, eu posso colocar algo a mais, a facilidade na elaboração das suítes e a função explicativa dentro da notícia, né? Então, tudo isso contribui para que tanto o hipertexto quanto o hipermídia possam ser bem utilizados e possam nos ajudar, né, a desenvolver um conteúdo que seja atrativo e possa, além de ser atrativo, possa ser explicativo. E para algumas pessoas que desejam mergulhar, né, fazer um mergulho mais profundo, ele seja ainda mais esclarecedor. Aí tem os acessos, eu vou encaminhar esse material para que vocês possam acessar, né, com mais calma. E aqui eu vou trabalhar uma outra questão com vocês aqui. Vamos lá.
A outra questão é ligada diretamente à postagem, à construção do texto e como que a gente vai trabalhar, né, essas atividades que eu passei para vocês. Tanto a atividade que eu encaminhei para vocês para essa semana, como a outra atividade, a atividade final. A gente vai começar, então, falando um pouco de como pode ter um conteúdo de áudio dentro, né, de um site ou de um corpo de matéria. Então, eu entrei aqui no site da CBN. Né? A CBN é uma emissora de rádio que compõe o Grupo Globo, né? A Rede Globo de emissoras, né, tanto de TV quanto de rádio, jornal, enfim. A CBN faz parte desse complexo, né, do qual a Globo comanda. E aí, o que a CBN faz? A CBN monta um site, né, um site estruturado, com informações, tudo ok. Né? Você tem aí imagens, tem assuntos correlacionados. Ele não tem cara de uma emissora de rádio no site. Ele tem cara de um site, mas ele disponibiliza o conteúdo de áudio. Né? Então, vocês podem reparar, né? Tem a matéria que está postada e tem um conteúdo aqui que é um conteúdo de áudio. Normalmente entra uma mídia e depois ele disponibiliza esse conteúdo de áudio para a gente. Olha. CBN Agronegócios. Aí vocês veem, tem uma abertura, tem quem assina, que é responsável, né, que é o Cassiano Ribeiro. E aí a plástica. Com o Cassiano Ribeiro, que é o editor-chefe da revista Globo Rural. Bom, e aí, Cassiano, como é que os ruralistas americanos vão votar? Boa tarde, Salenberg. Boa tarde para Cássia, todos os nossos ouvintes. Salenberg, tendência é... Bom, vocês já repararam que esse conteúdo foi um conteúdo extraído, né, do momento que o Cassiano Ribeiro fez a sua participação num programa que estava ao vivo na emissora. Então, ele entrou e fez essa participação, eles extraíram esse trecho, né, e transformaram isso num arquivo de áudio para ser utilizado no online. Ok? Então, quando eu falo, quando a proposta para vocês fazerem o trabalho de vocês é construir uma matéria e disponibilizar um conteúdo de áudio, é justamente que esse conteúdo de áudio ele venha a contribuir, a complementar, a aprofundar as informações que você trabalhou nessa matéria. Então, essa é a proposta. Vou colocar aqui um outro exemplo, para que a gente possa ir aos pouquinhos sanando qualquer dúvida. Não é para gravar aquilo que está escrito na matéria que vocês colocaram, que vocês postaram. Não, é que seja um complemento. Precisa ser uma entrevista? Pode ser uma entrevista. Precisa ser um podcast? Pode ser um podcast. Ok? Então eu posso ter uma das pessoas das quais eu entrevistei na matéria e disponibilizar a entrevista completa dessa pessoa. Então, o arquivo de áudio, ele vem como um complemento. É bom a gente entender bem essa questão, né, quando se trabalha com pirâmide invertida ou pirâmide deitada. É que aquilo que a gente coloca, ele segue, né, uma estrutura em si, que é a questão da unidade base, né, que é o lead, que é a primeira parte, onde a gente responde as perguntas mais comuns, o que, quando, quem e onde, e você tem um nível de explicação, que é um segundo nível dessa condição, que responde ao porquê e ao como. E o terceiro nível é a contextualização, no qual é oferecida mais informação num formato textual, vídeo, som, infografia animada e muito mais. Só que a gente tem a condição, nesse ambiente online, nessa questão do formato,
né, apresentado para vocês, da pirâmide invertida a partir do 3º nível e também na pirâmide deitada, de trabalhar um outro aspecto, que é o nível da exploração. Porque você pode ligar a notícia ao arquivo de publicação ou arquivos externos. Com isso, você cria um vínculo, não é, para que o seu internauta, né, aquele que acessa o seu site de notícias, ele possa se aprofundar. Ah, todo mundo vai fazer isso? Não, mas você disponibiliza, porque de repente aquele seu internauta se interessa por aquele determinado assunto e ele consegue entrar nesse nível a mais, que é o nível da exploração, que até então não era observado, né, pelos sites de notícias. Né? Há algum tempo, alguns sites, né, os grandes sites, em sua maioria, já vêm utilizando, né, dessa possibilidade da pessoa se aprofundar naquele determinado assunto. Né? Eu vou pular um pouquinho adiante, depois eu volto com um vídeo do Fantástico, mas eu vou colocar primeiro essa daqui da UOL, um exemplo muito claro disso que eu acabei de falar com vocês. Então a gente tem aqui, né, uma proposta que já entra num menu de ofertas. Eu chego aqui, eu posso ler essa daqui, eu posso optar por essa outra. Todas relacionadas ao mesmo tema. Eu vou clicar na considerada principal ou na última postagem, a mais importante aqui, né, por conta do peso, né, do espaço que ela está ocupando, assuntos que a gente já abordou, né, em conteúdos passados. Ao acessar a matéria, reparem, título e já uma mídia. Eu já tenho um vídeo no YouTube disponível sobre esse conteúdo. Então, eu já começo disponibilizando uma mídia. E entro com conteúdo textual. Né? A mídia está ali, são algumas imagens lá desse processo eleitoral nos Estados Unidos, obviamente, e eu entro com o texto. Tem outros assuntos relacionados que já são ofertados aqui, ou seja, eu já quebro, né, o bloco de textos. Já quebrei aqui, não usei um intertítulo, mas usei a possibilidade de me remeter para outro. Aqui tem alguns links, né? Hiperlinks, hipermídias, não cliquei para ver. E aí, na sequência da matéria, sempre pinta uma publicidade, né? O site precisa sobreviver, precisa pagar os seus colaboradores, entendemos muito bem isso. E, na sequência, a gente vê aqui a presença de mais um link, ok? Esse já no corpo do texto. O texto segue e eu tenho mais uma quebra, para não ficar uma sequência muito grande de imagens sem ter uma quebra. E embaixo, um hipertexto, um intertítulo, quebrando essa sequência. Né? Aqui do lado, para ouvir a matéria, né? Enfim. Outro hiperlink, mais um hiperlink, tenho imagem, um outro intertítulo, e aí segue a matéria com um corpo muito grande de informações sem quebra de texto. Aí já provoca um certo empilhamento. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A matéria é muito extensa, né? Na realidade é uma grande reportagem que foi quebrada, ela foi subdividida. De repente, a maioria dos internautas não vai ler a matéria toda, mas vai acessar um conteúdo de vídeo, não é? Vai acessar outros conteúdos que estão disponíveis ali. Então, eu tenho essa possibilidade. A matéria, estou passando a matéria para vocês verem, ela é uma matéria que é uma grande reportagem que é subdividida, né, em matérias. Ficaria melhor se tivesse distribuída de uma outra forma, mas enfim, é a proposta do site e a gente está analisando aqui a utilização de hipertextos, hipermídias,
e também de outros formatos associados, ou seja, a gente tem ali um vídeo, né, logo de início, e nessa matéria que eu vou mostrar agora para vocês do Fantástico, além do vídeo, tem outro conteúdo disponibilizado. Então, assim, você tem uma junção, você tem o texto, né, bem arrumado, um texto forte, um texto que passe, de fato, aquilo que está acontecendo. Você tem um texto dividido, né, bem adequado ao formato. E, além disso, você tem outros elementos que vão ajudar a você manter um equilíbrio entre texto, conteúdo, com vídeo, com áudio, com tudo que você pode ofertar, né, nesse ambiente multimediático que é o ambiente online. O site está abrindo aqui, a gente vê o formato do site do Fantástico. A gente já falou da questão das cores, né? Quando remete às questões de vídeo e tudo, se utiliza o azul, né, que é a marca da Globo, e a associação direta, né, com essa disponibilidade de canais que é feita no portal Globo.com. Tem um subtítulo e já entra, já que o Fantástico é um canal, um programa de televisão, ele já entra disponibilizando o vídeo. E aí começa o texto, né, fazendo um resumo do que aconteceu. E aí o texto tem esse objetivo, nesse caso aqui específico do Fantástico. Eles não têm a proposta de escrever a matéria toda, e sim de colocar disponível apenas uma chamada, né, para o vídeo. E também eles dão a possibilidade, né, eles facultam a possibilidade de quem está acessando o site do Fantástico também ouvir esse conteúdo. É um conteúdo amplo, com grandes possibilidades, mas é importante que vocês tenham domínio dessas ferramentas e também saibam utilizar essas ferramentas. Eu tenho visto o pessoal utilizando muito o intertítulo um perto do outro. Não fica legal também. O intertítulo ele tem por objetivo dar uma quebrada, né, e também posicionar o internauta sobre aquilo que ele vai ler, né, na sequência. E também, de repente, chamar a atenção dele para determinado assunto. Mas não vale a pena você colocar um monte de intertítulo que fica parecendo que sua matéria é fatiada, completamente fatiada, e que você não desdobra, né, você não desenvolve, melhor dizendo, nenhum assunto no conteúdo que você está trabalhando. Então, valeu, espero ter esclarecido, e qualquer coisa a gente continua à disposição.